Bom dia. Gostaria de convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias comigo para Lucas capítulo 9. Nós iremos ler 2 versículos. O versículo 23 e 24. Lucas 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Mantenham suas Bíblias abertas aí nesse texto. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso maravilhoso Pai, somos gratos pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã, exaltando o Teu santo nome por meio das orações, por meio dos cânticos. E agora também queremos continuar te exaltando e te glorificando em silêncio, diante da Tua palavra, procurando entendê-la, absorver os seus ensinos, a fim de colocá-los em prática. Ó Pai, nós suplicamos o Teu auxílio. Reconheço a minha incapacidade, que o Teu Espírito me auxilie na transmissão da Tua palavra, que o Teu Espírito auxilie meus irmãos a entenderem claramente as Escrituras nessa manhã. Assim rogamos, suplicamos tudo isso no precioso nome de Cristo. Amém. Durante a Idade de Ouro da Grécia, um jovem chamado Platão caminhava pelas ruas de Atenas em busca de seu mestre. O mestre de Platão era um homem maltrapilho que caminhava descalço, porém, como mestre, era um homem brilhante. Chamava-se Sócrates. Sócrates não escreveu livros, mas os seus alunos, os seus discípulos, escutavam atentamente cada palavra que ele dizia. Os seus discípulos observavam tudo aquilo que ele fazia. Procuravam absorver cada detalhe, tanto das palavras como da conduta de Sócrates. E observavam isso, preparando-se para transmitir esses ensinamentos a outros. E esse sistema funcionou muito bem. Mais tarde, Platão fundou uma academia em Atenas, onde filosofia e ciência continuaram a ser ensinadas por um espaço de 900 anos. O Senhor Jesus Cristo, ele usou um método semelhante com os seus discípulos. Os discípulos de Cristo estiveram com ele noite e dia por um espaço de pelo menos 3 anos. Eles escutavam atentamente as suas palavras, eles observavam cuidadosamente a sua conduta. Discípulo é um aprendiz, é um aluno, é um seguidor, é alguém que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre, com a finalidade de transmitir esses ensinamentos a outras pessoas. Porém, para tornar-se discípulo de Cristo, era preciso atender certas condições. E essas condições, elas foram impostas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã, nós iremos observar quais são essas condições e nós iremos ver isso no texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. A primeira coisa importante que nós observamos nesse texto
é que essas condições impostas por Jesus Cristo são dirigidas a todos. Observe aí o versículo 23. Dizia a todos. As palavras que Jesus vai pronunciar, de agora em diante, elas são dirigidas a todos, sem exceção. Essas palavras, elas não são dirigidas apenas a uma classe especial de crentes, a fim de que passem a ter uma vida de mais profundidade com Deus. Não. Essas palavras são dirigidas a todos aqueles que querem ser seguidores de Cristo. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se você é apenas um jovenzinho, um adolescente ou um senhor idoso. Não importa. Essas palavras se dirigem a todos. Ricos e pobres. Sábios e iletrados. Ela é dirigida a todos. Meus queridos, só existe um modo de ser discípulo de Cristo, e é atendendo às condições que foram estabelecidas por Ele. Nós precisamos compreender que existe uma fé espúria, uma fé fácil, uma fé barata, um tipo de fé que não custa nada. Esse tipo de fé, ela produz um cristianismo apenas nominal. E sabe por quê? Porque muitos estão querendo seguir a Jesus Cristo à sua própria maneira, do seu modo. Mas será que isso é possível? Não, não é possível. Eu quero que vocês mantenham suas Bíblias comigo em Lucas 9, mas vamos observar também o que está escrito lá em Lucas 14, versículos 25 a 27. No mesmo livro, Lucas 14, 25 a 27. O Senhor Jesus Cristo se dirige a uma grande multidão com as seguintes palavras. Lucas 14, 25 e 27. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas palavras são radicais, são fortes. Jesus Cristo aqui, ele fecha a porta para qualquer outra modalidade de discipulado. A única maneira de uma pessoa ser um autêntico discípulo de Cristo é atendendo às condições impostas por ele. Mas que condições são essas? Então, voltando lá para o nosso texto de Lucas capítulo 9, no versículo 23, nós encontramos a primeira condição. Não é? Está escrito lá: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém deseja ser meu discípulo, a primeira condição é: a si mesmo se negue. A primeira condição para que alguém se torne um discípulo de Cristo é a autonegação. Cristo exige uma radical abnegação daqueles que pretendem ser seus discípulos. Para ser discípulo de Cristo, é preciso dizer não a si mesmo. E isso entra em grande contraste com a filosofia desse mundo. O mundo ensina que as pessoas devem estar focadas em si mesmas. Ensina que elas devem colocar os seus interesses pessoais acima de qualquer coisa. Isso é transmitido diariamente, dentro das escolas, não é? Por meio dos meios de comunicação,
dentro dos lares, pelos pais aos filhos, a ideia de que precisam estar focados em si mesmos, focados em seu próprio sucesso, né, para terem uma vida bem-sucedida. A fim de promover a saúde mental, produziram um cartaz com as seguintes palavras: ame-se, cuide-se, curta-se, queira-se, conquiste-se, aprecie a sua própria companhia. Esse cartaz exemplifica exatamente isso, né? A filosofia mundana de que as pessoas devem estar focadas em si mesmas. Então, as pessoas desse mundo, elas buscam incessantemente autopromoção, né? Elas buscam destaque, elas buscam o sucesso, elas buscam a fama, né? Elas buscam os holofotes, porque isso está dentro do coração delas. E isso é estimulado por aqueles que estão ao seu redor. E essa é uma característica marcante dos homens dos últimos dias, não é? A primeira característica deles é que eles seriam egoístas, é que eles seriam amantes de si mesmos. E existe um grupo de pessoas que se aproveitam muito bem disso. São os falsos mestres. Eles procuram atender ao anseio do coração humano, então eles transmitem um falso evangelho, o evangelho do egocentrismo, não é? O evangelho que estimula a autoestima. Eles dizem, olha, não se culpe, não culpe seu marido. O que está acontecendo no seu casamento, as tragédias que têm vindo ao seu casamento, não é culpa dele, não é culpa sua. A culpa é de um espírito maligno, do adultério, que está presente entre vocês dois. Não é? É o evangelho da prosperidade, da riqueza, da saúde. É um evangelho que procura atender exatamente os anseios que o homem tem de autopromoção, né? De agradar a si mesmo, de estar focado em si mesmo. Eu creio que todos aqui já devem ter visto, uma vez ou outra, aquela propaganda que aparece na Rede Record, onde a pessoa fala de sua vida bem-sucedida, principalmente na área profissional, e ao final ela diz, eu sou fulano, eu sou a universal. Pois bem, qual é a ideia? A ideia é essa, é ser bem-sucedido, é ter uma vida próspera, é transmitir uma mensagem focada no homem, não é? Centralizada no homem e não em Deus. Recentemente, a Igreja Universal ela está investindo em canecas de porcelana. E a caneca, dizem eles, é para todos aqueles que têm a sua vida restaurada e que batem no peito e dizem com orgulho que fazem parte da Universal. Essa caneca é muito mais que um presente, é uma ferramenta para abençoar a sua vida espiritual. Então, todo mundo agora compra, né, porque não é um presente, ela custa R$ 34,90. Né? Então, as pessoas compram essa caneca, não é, para mostrarem que são bem-sucedidas, porque fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. A mensagem transmitida por esses falsos mestres é a seguinte: olha, Deus está cuidando de tudo, inclusive do milagre que você tanto espera. Então, creia, confie. É uma mensagem focada no ego, focada no eu, focada no homem, não é? Esse é o evangelho que se expande no nosso país, não é? Que invade a televisão, os meios de comunicação, o falso evangelho que apresenta Deus
como servo e o homem como senhor. Não é? Aquele que cobra de Deus, que exige de Deus, que determina aquilo que Deus deve fazer. Que tremendo contraste com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Todos vocês conhecem muito bem a história do jovem rico, que é mencionada lá em Mateus capítulo 10. Não é? Ouçam, não precisa você abrir a Bíblia, mas ouçam bem o que está escrito lá em Mateus 10, 17 a 23. Está escrito lá: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora observe bem, diante dessa situação, quais foram as palavras de Jesus Cristo dirigidas àquele jovem. Está escrito no versículo 21, e Jesus, fitando-o, o amou. Não é? E aí nós poderíamos esperar que aquele jovem fosse abraçado, né? Acolhido por Jesus Cristo. Mas, por amor àquele jovem, Jesus disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, seguir a Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, exige autonegação. Sem autonegação, é impossível ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Aquele jovem era marcado por ganância e por materialismo. Ele amava as suas propriedades. Ele não estava disposto a abrir mão do conforto, dos prazeres proporcionados pela sua riqueza. Ele amava as suas propriedades. O coração dele estava fixado naquelas coisas. Ele queria a vida eterna? Sim. Ele queria ser discípulo de Cristo? Sim. Mas a seu modo, né? Mas do seu jeito, à sua maneira. Pois bem, a autonegação é a primeira condição imposta por Jesus Cristo para que alguém se torne seu discípulo. A segunda condição nós encontramos ainda no versículo 23. Todos têm, né? Do nosso texto. Lucas 9. Versículo 23. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz. A primeira condição é a autonegação. A segunda condição imposta por Jesus Cristo para que alguém se torne seu discípulo é a autoexecução. Meus irmãos, a cruz, ao contrário do que muita gente pensa, não representam as dificuldades do dia a dia, as dificuldades comuns que nós enfrentamos diariamente. A cruz não é o seu marido incrédulo, insensível, ou a sua mulher mundana, insubmissa, ou o seu filho rebelde, o patrão exigente, ou uma doença que persiste na sua vida. Não. Quando Jesus falou da cruz, os seus ouvintes entenderam imediatamente as suas palavras. O povo da época de Jesus sabia muito bem o que significava a cruz. A cruz era uma realidade na vida deles.
era uma realidade concreta e vívida na vida deles. A cruz era um instrumento de execução reservada para os piores inimigos de Roma. A cruz era símbolo de tortura e morte. Então, tomar a cruz significa estar disposto a suportar tudo aquilo que ela representa. O nosso Salvador Jesus Cristo deixou isso muito claro para as pessoas que pretendiam ser seus discípulos, que desejavam ser seus discípulos. A cruz, ela representa a reprovação da sociedade. A sociedade, ela reprova o cristianismo bíblico, reprova a vida de santidade, de obediência, de submissão, a vida de compromisso com as coisas de Deus. Essa reprovação, muitas vezes, ela se demonstra por meio da rejeição dos nossos próprios familiares. Por ser crentes fiéis, que procuram preservar a essência do Evangelho, por muitas vezes os nossos familiares se afastam, porque têm dificuldade de conviver com o cristianismo bíblico. Tomar a cruz representa também a perseguição que nós enfrentamos, não é? E até mesmo a morte. Talvez você esteja pensando, bem, essas palavras não se aplicam a mim, não é? Nunca fui reprovado, nunca fui rejeitado ou perseguido por quem quer que seja, pelo fato de ser crente em Jesus Cristo. Isso é estranho, né? Isso é muito estranho. Sabe por quê? Porque a perseguição, a rejeição, né, o desprezo, é algo muito comum na vida de um crente em Jesus Cristo. É muito comum. Mas a questão é que existe em nós um desejo intenso de ser aceitos, de ser queridos pelas pessoas, de ser agradáveis às pessoas. E então, nós evitamos situações embaraçosas, não é? Nós, por exemplo, deixamos de transmitir o Evangelho na sua inteireza, na sua pureza, na sua essência. Porque esse Evangelho ofende. Esse Evangelho contraria a natureza pecaminosa do homem. Nós evitamos, por exemplo, dizer que a salvação depende exclusivamente de Deus. E sabe por quê? Porque essa é uma verdade que ofende o coração orgulhoso do pecador. Ele quer ter parte na salvação. Ele quer merecer a salvação. Então dizer que a salvação é uma obra exclusiva de Deus ofende. Nós, por muitas vezes, evitamos falar a respeito do pecado, da sua gravidade, da natureza depravada do pecador, da sua incapacidade de alcançar a salvação por si mesmo. Nós evitamos falar a respeito da ira de Deus. Nós evitamos falar a respeito do inferno. Nós evitamos falar a respeito do abandono do pecado, da rendição. Nós evitamos falar essas coisas e reduzimos a mensagem do Evangelho a poucas palavras. Como, por exemplo, olhe, aceite Jesus. Não é? Receba Jesus Cristo. Há um grande abismo entre você e Deus. Esse abismo só pode ser transposto por meio de Cristo. É um tipo de evangelho suave, não é? Que não causa ofensa aos pecadores. Nós, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos evangelizar. Todos nós precisamos evangelizar. Não há necessidade de uma equipe de evangelização para que o evangelismo aconteça. O evangelismo deve ser algo natural, deve acontecer naturalmente por parte de cada crente. Lá no seu comércio, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, em um encontro casual com alguém, você pode estar compartilhando o evangelho, mas cuidado, para que você realmente esteja
transmitindo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que constrange o pecador, que mostra ao pecador a sua real condição espiritual. Não estejamos reduzindo ao Evangelho a 3 ou 4 palavras, a fim de sermos aceitos, né, de sermos acolhidos pelas pessoas. Não façamos isso. Isso evitará, com certeza, que sejamos perseguidos, que sejamos rejeitados, que sejamos criticados. Mas não estaremos com isso glorificando a Deus. Então, tomar a cruz, né, é uma exigência para que alguém se torne discípulo de Jesus Cristo. Tomar a cruz representa a mortificação do ego, do eu, não é? Que é um inimigo que precisa ser mortificado. Nós, crentes em Jesus Cristo, lutamos diariamente com o nosso ego, não é? Com o nosso eu, que sempre procura conforto, não é? Sempre procura tranquilidade, paz, não é? Uma vida sossegada, não é? Procura sempre uma zona de conforto. Por exemplo, ficar em casa depois de um longo dia de trabalho. Você já assistiu esse desejo? É quarta-feira, culto de oração. É sexta-feira, tem reunião dos homens. Mas eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado. Vou ficar em casa. Vou relaxar hoje, não vou não. O ego, o nosso eu, ele precisa ser crucificado. Ele precisa ser exterminado. Domingo pela manhã, hoje é domingo, eu vou dormir até mais tarde. Não vou para a escola dominical hoje não. Vou dormir até 8 horas hoje. Aconteceu isso com você? Esse desejo de permanecer dormindo no domingo pela manhã? Com certeza isso aconteceu. Já aconteceu comigo, né? Mas é preciso que nós nos levantemos, não é? Enfrentemos o ego, o eu que quer predominar na nossa vida. Isso significa renunciar à nossa própria vontade, significa honrar, agradar e servir a Deus, significa renunciar à nossa concupiscência, os pecados do coração, os pecados que muitas vezes não são visíveis, as pessoas não conseguem ver, não conseguem perceber, são pecados internos. Nós precisamos renunciar a esses pecados. A mágoa, o ressentimento, o orgulho, isso tudo precisa ser eliminado da nossa vida, não é? Precisamos renunciar à nossa autojustiça, quando nós achamos que somos aceitos por Deus por aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. A autonegação é a primeira condição imposta para ser discípulo de Cristo. A autoexecução é a segunda condição que Cristo exige. E há uma terceira, que nós encontramos também no versículo 23. Jesus diz: e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A terceira condição para que nos tornemos discípulos de Cristo é uma obediência irrestrita, não é? Uma obediência sem reservas. Como é fácil mantermos uma aparência de cristão. É muito fácil. O que é ser cristão para você? Será ter o seu nome registrado no hall de membros da igreja? Será o fato de ser batizado? Ou de ser dizimista? Ou de assistir ocasionalmente cultos na igreja? O que é que significa ser cristão para você? Tudo isso é muito fácil, não é? Tudo isso que eu acabei de mencionar, qualquer incrédulo pode realizar.
Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo. É alguém que procura aprender dele, que procura colocar em prática aquilo que ele ensina. É alguém que presta atenção àquilo que Cristo diz. É alguém que está atento à maneira como Cristo viveu e andou. E procura, então, colocar em prática tudo isso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo não é alguém que simplesmente retém conhecimento. Não. É alguém que se submete ao senhorio de Cristo. É alguém que está disposto a obedecer a Cristo de forma irrestrita. Foi isso que o apóstolo João disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. Quando ele escreve lá a sua primeira epístola, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Nós não podemos desassociar a salvação da obediência. É muito comum as pessoas terem esse pensamento de que salvação nada tem a ver com obediência. E talvez isso aconteça por causa de uma má interpretação das Escrituras. Né? O fato de que somos salvos somente pela graça. O fato de que somos salvos somente por meio da fé em Cristo. O fato de que não somos salvos pelas nossas obras pode passar para as pessoas a ideia de que a obediência não faz parte do cristianismo. Então, muitos desassociam a salvação de uma vida de obediência, de uma vida de submissão a Jesus Cristo. Meus irmãos, não se pode separar a salvação da obediência. Nós não somos salvos por nossa obediência. É verdade. Porém, nós fomos salvos para a obediência. Fomos salvos para obedecer a Cristo, para nos submeter a Cristo. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. E nós podemos perceber aqui que a salvação inclui a obediência. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Está escrito lá: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, observe, tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Ponto final? Não. Para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna é para todos aqueles que obedecem a Jesus Cristo. Não é? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo precisa ser também a nossa obediência. Precisa também ser a obediência de seus discípulos. E como foi que Cristo obedeceu? Ele obedeceu com alegria. Ele obedeceu de forma irrestrita. Ele obedeceu de forma contínua. Esse é o padrão de obediência que devemos querer para nós. A nossa obediência não pode ser seletiva. Não pode ser uma obediência superficial. Nós devemos desejar obedecer da maneira como Cristo obedeceu. Isso é possível? Não. Mas deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo. Não podemos obedecer exatamente como Cristo obedeceu, porque ele obedeceu de forma perfeita. Mas
O discípulo é aquele que procura ser como seu mestre. Então devemos olhar para a forma como Cristo obedeceu. E devemos procurar também obedecer como ele fez, como ele obedeceu. Andar como ele andou. Ter o mesmo sentimento que estava presente nele. Não é? Humilhando-se e submetendo-se, obedecendo até mesmo a morte. Não é? Meus irmãos, esse é o padrão de obediência que devemos querer para nós. Não é? O versículo 25, aliás, o versículo 24 do nosso texto diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A nossa submissão a Cristo, a ser discípulo de Cristo, atender a essas exigências de Cristo, a essas condições estabelecidas por Cristo, estão relacionadas ao nosso destino eterno. Não é? No versículo 24, Jesus Cristo aqui, ele fala a respeito da própria salvação. Se queremos estar com Cristo, viver com Cristo, se queremos desfrutar da vida eterna, nós precisamos perder essa vida aqui. Essa vida centrada no eu, essa vida centrada nos prazeres desse mundo, essa vida presa à iniquidade, ao pecado. É preciso perder essa vida, não é? A fim de obtermos a vida futura juntamente com Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós temos um alerta muito chocante da parte de Cristo. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. São palavras muito fortes, não é? Muito radicais do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dessas pessoas era marcada por ativismo religioso. Eles profetizavam, eles expeliam demônios, eles faziam maravilhas em nome de Cristo. Mas continuavam na prática da iniquidade. Não eram seguidores de Cristo. Na verdade, eram seguidores da iniquidade. E o fim é ouvir as palavras: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, precisamos, como crentes, como discípulos de Cristo, nos examinar. Examine o seu coração. Será que temos atendido a essas exigências de Cristo? Será que temos atendido as palavras de Cristo e procurado realmente ser discípulos autênticos dele? Será que a autonegação, a autoexecução e a obediência irrestrita faz parte da nossa vida como discípulos? Precisamos nos examinar, precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos olhar para nós mesmos, para que não nos enganemos, sendo apenas ativistas religiosos, né? Pessoas que estão ligadas a uma religião, ligadas a uma igreja, mas não são verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus nos ajude a
nos tornarmos discípulos fiéis, autênticos do Senhor Jesus Cristo, procurando agradá-lo na nossa vida. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo foi muito claro e nos mostrou o que é necessário para ser um verdadeiro discípulo dele. Que possamos, ó Deus, não ocultar essas exigências daqueles que estamos evangelizando, daqueles para quem estamos proclamando a mensagem do Evangelho, para que eles, ao se tornarem discípulos, ao se tornarem seguidores de Cristo, atendam a essas condições. Não porque são capazes de fazer isso por si mesmos, mas porque o Senhor concede a graça para que isso aconteça. Ó Pai, eu te rogo as tuas bênçãos nessa manhã para todos nós. Nos ajude a colocarmos em prática a tua palavra. No nome de Cristo oramos. Amém.